Olá! Já faz tempo que a figura do hacker extrapolou da ficção para assombrar também todas as nossas telas e realidade. Aquele personagem que consegue penetrar câmeras de segurança particulares, rastrear pessoas sem que elas saibam, invadir computadores e dados pessoais, está mais vivo e ativo do que nunca. A cibersegurança representa uma das 5 ameaças globais para as economias, de acordo com pesquisa do Fórum Econômico Mundial, lançada em janeiro deste ano. A nossa vida online está segura? Podemos ter a nossa privacidade invadida através dos nossos aparelhos? Que cuidados preventivos devemos tomar ao usar a internet? Só em 2023, os bancos brasileiros investiram cerca de 3 bilhões e meio de reais em sistemas de tecnologia da informação voltados para a segurança, e o valor só cresce a cada ano. Parte dessa estratégia é desenvolvida aqui na Febraban, que diariamente mobiliza uma equipe de cibersegurança para simular possíveis ataques, monitorar os diferentes tipos de cybercrimes e conectar os bancos para que todos estejam alinhados no mesmo propósito, a segurança do cliente. Esse é o nosso tema hoje com os convidados aqui no estúdio. Nós vamos conversar sobre as muitas ferramentas que podem ser decisivas para a sua segurança online. Estão aqui com a gente o Valdir Assef Júnior, coordenador do Laboratório de Segurança Cibernética da Febraban. Tudo bem, Valdir? Seja bem-vindo. Obrigado, Mona. Tudo bem. E também convidamos os analistas de segurança cibernética da Febraban, Bruna Bazarin Matara e Henrique Schink Kodama. Muito obrigada a vocês pela presença. Seja bem-vinda, Bruna, Henrique. Obrigada, Mona. Obrigado. E eu sou Mona Dorf, diretora adjunta de mídias sociais da Febraban, e este é mais um episódio do Febraban News, nosso podcast semanal que te deixa informado sobre temas do setor e da sociedade. E eu já começo com o Valdir para que rapidamente ele nos conte sobre os treinamentos e cursos do laboratório. Para quem se destinam, Valdir? Mona, prioritariamente os nossos cursos, nossos treinamentos, as atividades do laboratório são voltadas para o setor bancário, para os nossos associados. Mas a gente sabe que esse é um assunto muito relevante para a economia, para o país. Então, cada vez mais nós temos feito atividades para parceiros estratégicos dos bancos, as forças de segurança, governos, outros setores da economia, e aberto algumas atividades para o público em geral, para trazer mais conhecimento para a sociedade sobre esse universo da segurança cibernética. Nós sabemos, Henrique, que a tecnologia ela facilita a nossa vida, mas ela também nos tornou muito vulneráveis, né? Um ataque cibernético pode acontecer comigo, com qualquer pessoa que tenha pouco conhecimento digital. Com que a gente deve ficar atento? Sim, Mona. O ataque cibernético pode acontecer de fato, né, com qualquer pessoa, né, até ainda mais hoje com diversos dispositivos, né, celulares, em que sua vida praticamente está no celular, né, e suas casas estão ficando cada vez mais inteligentes, né, com todos esses dispositivos, né. E aqui falando um pouco dos cuidados que é possível se ter, né, é muito importante você nunca compartilhar seus dados pessoais, dados de cartão, seu banco, com ninguém, né. Tomar muito cuidado aqui com o que você clica, seja no celular, seja no computador, né, os links que você recebe, verificar se eles são de fontes confiáveis, verificar também de onde você baixa seus programas, né, porque muitas vezes, não conhecendo a origem, pode ser que ele venha com algum programa a mais ali, que seja malicioso, né, e não tenha ali a finalidade devida. E por fim, principalmente, tomar cuidado com o que você coloca dentro de casa, né. A gente está numa era em que tem muitos dispositivos inteligentes, né, o que a gente chama aqui de IoT, em que você traz para casa e esses dispositivos se conectam aqui com a sua rede doméstica, por exemplo, e acaba se tornando ali um dispositivo dentro de casa. Pois é, Bruna, a gente não imagina que uma TV, um aparelho de som, pode representar um perigo para a nossa segurança, não é? Quais os principais tipos de ataques cibernéticos que podem acontecer por meio desses dispositivos? Mona, através desses dispositivos como lâmpadas inteligentes, por exemplo, é possível o roubo de informações, acesso a credenciais, tentativas de descoberta de senhas e informações sensíveis como seus próprios dados para que essa pessoa possa aplicar algum tipo de ataque posterior. Bruna, você falou em luzes inteligentes, o Henrique falou em IoT, que é a inteligência das coisas. Vamos explicar isso aqui um pouco melhor? Através de que dispositivos um hacker pode pegar e penetrar na sua rede e catar todos os seus dados? Mona, basicamente sobre todos os aparelhos que se conectam à internet, desde um relógio digital, televisores, aparelhos de comando de voz, roteadores.
é possível que seja feita uma investigação, uma análise através desses dispositivos para que sejam feitas tentativas de descobertas de senhas, tentativas de descobertas de dados pessoais, informações sensíveis e até a descoberta de conversas que são feitas através da rede para que ele possa interceptar coisas que você utiliza dentro da sua casa, como informações médicas através do seu celular com o relógio. Bom, se a coisa assim é tão em volta da gente, a pergunta geral que eu faço para todos vocês é, então, que medida a gente tem que tomar? Assim, qualquer pessoa, né? Todo mundo hoje em dia tem alguma coisa digital, se conecta por Wi-Fi em casa, né? O primeiro passo é você ter sempre senhas fortes para os seus aparelhos, não compartilhar seus dados com terceiros e sempre desconfiar de qualquer contato que ou seja muito estranho à sua rotina, ou seja bom demais para ser verdade. O que a gente percebe é que os criminosos, eles procuram vulnerabilidades emocionais das pessoas que façam com que elas baixem a guarda e falem, nossa, isso chegou na hora certa, aí ela começa a passar informação. Tá certo. Henrique, quando a gente olha para o setor financeiro brasileiro, nós sabemos que as maiores inovações em tecnologia são desenvolvidas aqui. No entanto, muita gente tem medo de fazer transações online ou até mesmo de ter um aplicativo de banco com receio de acordar um dia e ver que limparam a conta dela ou compraram coisas com o cartão dela. Como é que fica a segurança dos aplicativos bancários? Perfeito. Os bancos hoje, eles investem muito em segurança cibernética, em tecnologia, né? Então tem toda uma equipe por trás, né? Toda uma organização ali das pessoas, segurança bancária, segurança do aplicativo, em que tem diversos controles dentro do aplicativo para garantir a segurança do consumidor, do usuário, do dia a dia. O que é muito importante tomar cuidado é um pouco do que o Valdir comentou, né? Sobre você não compartilhar nunca suas informações do banco, da sua conta, com ninguém, né? E também tomar muito cuidado com o que você acessa, né? Muitas vezes nós vemos, né, que os cybercriminosos, eles criam páginas que se parecem muito com as páginas reais, a cara é a mesma, as figuras são as mesmas, mas quando você vai ver, às vezes tem uma letra a mais no link, né, lá em cima, quando você vai ver, na página em si, você vê que tem um pouquinho de diferença, mas ele se parece muito real. Então, e por meio dessas páginas, eles conseguem suas informações. Então, tomar muito cuidado com isso, para que eles não tenham ali suas informações e, porventura, consigam fazer alguma movimentação. Mas que se tem muita tecnologia em volta do aplicativo em si. Então, por exemplo, você tem biometria, você tem inteligência artificial, tem controle de segurança para garantir a segurança do consumidor. Inclusive, o Laboratório de Segurança Cibernética, criado pela Febraban para prevenir ataques, é o primeiro do tipo desenvolvido para o Sistema Financeiro Nacional. Valdir, quando não tem treinamento, workshops, nem cursos, qual é o trabalho de vocês lá, por exemplo, vocês três? A gente tem uma preocupação muito grande com a gestão estratégica do tema. O laboratório não é uma unidade operacional, a gente não está fazendo a segurança cibernética dos bancos, mas a gente está o tempo todo tentando entender a agenda dos bancos, a agenda do mercado, a agenda do governo em segurança cibernética e tentando integrar essas agendas para que essas ações que a gente tem no laboratório façam sentido. E aí também colaborando com a construção dessa agenda. Então, o tempo todo a gente está fazendo reuniões com governo, acadêmicos, pessoal de indústria, que atende o mercado e dos outros setores da economia, que também tem os mesmos problemas que o nosso. Encontrando pontos em comum onde a gente possa fazer essas ações em parceria com outras entidades, porque o nosso objetivo é fazer com que a questão da segurança cibernética esteja cada vez mais integrada, não só dentro dos bancos, mas também do setor bancário com os demais segmentos da sociedade. E até a Polícia Federal, que você não citou, né, também. Sim, as forças de segurança são um parceiro constante nosso, tanto para a construção dessa agenda, como também participantes dos nossos cursos e capacitações. Continuo com você, Valdir. O que mudou para a segurança bancária depois do laboratório criado pela Febraban? Porque eu lembro assim, que faz uns 4 anos ele não existia. Aí veio a pandemia, a digitalização acelerada e muita coisa mudou. Sim. O laboratório ele veio junto com a criação de um comitê executivo dentro da Febraban de Segurança Cibernética, que foi uma medida justamente para colocar esse tema em evidência dentro da instituição e dentro do mercado. Porque toda vez que a Febraban
toma uma iniciativa de colocar um tema como um assunto estratégico seu, ele vira ele pauta a sociedade. Então, quando a gente criou esse comitê, o assunto ganhou mais importância e o laboratório trouxe essa rotina de entregas em segurança cibernética. Então, agenda de cursos, simulados com parceiros, a criação de fóruns de inteligência para trocas de informações entre os bancos, com as polícias, com esses outros parceiros do mercado. Então, a gente conseguiu fazer com que esse tema aparecesse não como uma ação isolada de cada banco, mas como uma ação do setor. Uhum. Henrique, explica um pouco para a gente como é que é esse mundo hacker que vocês trabalham tanto para combater. Detalha como são os treinamentos e como funciona o processo de identificação desses invasores. Legal. Antes de falar sobre isso, né, acho que seria bacana trazer o assunto do hacker em si, né? Que nem todo hacker, ele é do mal, né? Como às vezes é colocado dessa forma, né? Temos aqui como se fossem os hackers do bem, né? Que temos aqui, então, pesquisadores, analistas de segurança cibernética, por exemplo. E, claro, né, os cybercriminosos também, que são ali os hackers do mal, né? E falando disso, hoje em dia temos, né, diversos tipos de sofisticação desses cybercriminosos. Temos desde o mais amador até o mais sofisticado aqui, entrando no quesito de grandes capacidades, né, até em questão de Estado-nação, por exemplo, que falamos, né, no mundo cibernético. E os treinamentos, eles buscam exatamente capacitar o pessoal, né, os colaboradores de bancos, nesse tema. Como que você se defende frente a esse cenário e como que são os possíveis ataques que os cybercriminosos estão usando, quais são as técnicas que eles usam ali para tentarem invadir, tanto dando treinamentos teóricos, quanto a parte prática, por meio de simulações. Então, nós simulamos esses ataques para ver se as equipes estão prontas para se defenderem, né, conseguirem efetivamente ali conter o ataque, detectar o ataque em si, né? Uhum. Aldir, nos filmes de ficção, os agentes de cibersegurança ficam horas naquela tensão, suando para conseguir vencer o hacker, né? É uma guerra virtual, eu diria. É difícil mesmo derrubar um hacker ou vencer um ataque cibernético? Mona, se o atacante, o criminoso cibernético, ele está focado em entrar em determinado sistema, em determinada empresa, é um desafio para a empresa, sim, é difícil, mas hoje em dia essa nem é a principal preocupação. Claro que esses ataques muito focados, direcionados, que a gente fala de ataque de força bruta, né, que tenta vencer o sistema por uma invasão direta, eles ainda preocupam bastante o sistema, mas hoje a gente vê que a grande preocupação são as vulnerabilidades que aparecem no que a gente chama de ecossistema tecnológico dos bancos, que é composto não só pelo sistema específico do banco, mas de fornecedores parceiros, da própria plataforma da internet de nuvem, hoje serviço de nuvem, que é a internet, o acesso que a gente tem às informações independente do aparelho, né? Você pode acessar a sua informação a partir de qualquer aparelho. Eles fazem parte integrante desse serviço e todos eles têm as suas vulnerabilidades. E as pessoas, os criminosos conseguem acessar não só com ataque tecnológico. Às vezes, isso que a Bruna falou lá no começo sobre acessar a base de dados. Às vezes ele pega o dado de um funcionário muito estratégico do banco dentro da casa dele. E com esse dado ele consegue entrar no sistema super sensível, sem precisar fazer um ataque tecnológico. Então, hoje o hacker, ele tem essa figura tradicional, mas também tem essa mistura do golpista com o criminoso cibernético. Ele usa de um golpe para entrar numa rede de uma pessoa que é um ator estratégico de um grande sistema e com esses dados, aí ele comete um crime cibernético de larga escala num sistema bancário, por exemplo, ou num sistema de saúde ou no governo, enfim. E tem essa coisa de que esses hackers, esses criminosos são até, às vezes, de quadrilhas internacionais. A gente vê que vem ataque da Rússia, vem ataque de não sei aonde. Uma vez eu lembro de estar assistindo um treinamento do laboratório e na época era o Leandro Vilen que estava, né, e ele disse, está tendo um ataque agora, nesse momento e tal. Ou seja, é um crime que atravessa fronteiras quando você vem pelo digital. Sim, não tem fronteira. Hoje o crime, como está acontecendo na internet, ele pode vir de qualquer lugar. E o crime organizado que antigamente atacava os bancos através de invasão de agências, explosão de caixas eletrônicos, aquela famosa saidinha de banco, ele também migrou um pedaço para o mundo digital. Então, hoje o crime organizado investe em pessoas especializadas para
atacar o sistema financeiro, procurar vulnerabilidade nos aplicativos, procurar roubar os dados cadastrais de clientes, de funcionários, para poder invadir. Então, o crime também migrou, a sociedade migrou para o mundo digital e o crime migrou junto. Só complementando aqui o que o Valdir colocou, a origem, né, os atacantes têm diversas localidades, né, pode vir de vários países, mas também o direcionador, né, assim, o alvo em si também, podem ser inúmeros países, né, então você vê que tem diversos grupos no mundo inteiro que atacam diferentes países ali, né, e cada um tem a sua finalidade, tem sua especialidade ali, né, eles gastam muito tempo planejando seus ataques, né, eles focam bastante ali, e assim que eles planejaram, tem ali um plano bastante definido, executam o ataque, né, então por isso que ele vem bastante sofisticado ali muitas vezes, né, bem específico, às vezes para uma pessoa, por exemplo, né, então tem ali um nível de organização bastante grande que notamos aqui. Uhum. Eu vou já colocar a Bruna nessa conversa, ainda complementando. Eu tenho outra pergunta para você aqui, mas complementando o que o Henrique e o Valdir falaram, talvez é o caso da gente colocar cada vez menos dados na internet, né? Tipo, de onde você está trabalhando, no caso, se você trabalha em um banco ou na própria Febraban, ou, né? Porque isso talvez é um atrativo também, né? Sim, a maior parte das informações que são incorporadas na internet, elas podem ser usadas para possíveis ataques de engenharia social, como você coloca onde você vai almoçar todos os dias, qual o nome dos seus pais, ou o que você frequenta diariamente. Isso acaba se tornando insumo para que os golpistas, para que os próprios hackers façam uma engenharia social e consigam, dentro do ecossistema da sua vida, da sua família, enganar e aplicar golpes, até mesmo através de dados que você coloca como e-mail, nome do gato. É possível fazer tentativas com acesso à senha, por exemplo. Ele sabe o seu ano de nascimento, ele sabe o seu nome, o seu sobrenome, e que você tem gatos e gosta de gato. Ele pode fazer uma força bruta através disso e conseguir sua senha, já que ele tem a credencial de e-mail, por exemplo. Uhum. Você recomenda, Valdir, que se coloque o mínimo possível de dados, assim, em perfis de internet? É um equilíbrio difícil, né, Mona? Porque faz parte do nosso trabalho. A gente está aqui agora colocando várias informações na internet, muito provavelmente nós vamos replicar esse post no LinkedIn. Então, é um equilíbrio difícil, mas informações pessoais e muito recentes, sempre é bom você ter cuidado. A gente consegue fazer isso, restringir acesso nas redes sociais, quem pode ver determinadas publicações que são mais de caráter pessoal, caráter íntimo, mas tomar bastante cuidado para quem você passa os seus dados de CPF, número de telefone, endereço, sempre. Não sair passando essa informação, porque hoje, antes a gente colocava isso em formulários físicos e achava que aquilo ia ficar guardado. Hoje, o que você coloca num formulário, ele vai para várias bases de dados, e nem sempre essas bases de dados têm finalidades lícitas, infelizmente. Bruna, os hackers são os criminosos mais conhecidos, talvez até por conta, né, dos filmes que a gente já mencionou aqui, mas eles são realmente o maior perigo na cibersegurança? Eles são um perigo para a segurança, caso o ataque seja complexo tecnicamente e eles tenham um alvo definido. Mas, fora isso, temos vários outros perigos e um deles hoje é o golpista, porque ele mexe emocionalmente com a vítima, ele não tem conhecimentos técnicos, mas ele tem algumas outras propriedades que acabam induzindo e enganando essa pessoa para que ele possa aplicar golpes financeiros, golpes de fraudes e utilizando também engenharia social, não aplicar só o golpe na própria vítima, mas como parentes próximos ou amigos e etc. Você está se referindo àquelas mensagens, né, que vão te pegando pelo emocional, de que precisa de uma ajuda, ou está te oferecendo uma proposta de job ou de trabalho para ganhar muito e trabalhar pouco, e de casa. Esses golpes de engenharia social, né, que afetam mais pelo psicológico mesmo, e não o hacker mesmo que entra e quebra os sistemas, é isso? Exatamente. Isso é a maior ameaça. É uma das maiores ameaças. Uhum.
Tá certo. Os brasileiros ainda são o alvo preferido dos cybercriminosos? E se sim, por quê? O brasileiro, ele gosta muito de adotar novas tecnologias, né? A gente vê, inclusive, o Pix é o grande exemplo, como o Pix foi universalizado no Brasil muito mais rápido do que até em países mais desenvolvidos que adotaram o sistema de pagamento instantâneo. E nem sempre o brasileiro adota as medidas de segurança correspondentes. Então, ele continua sendo muito alvo de cybercriminosos, de golpistas, infelizmente, porque funciona. Porque os brasileiros ainda não conseguem, muitas vezes, diferenciar a informação verdadeira daquilo que é golpe. Por conta disso que já foi dito, as informações são muito parecidas. O golpista, ele se sofistica muito para conseguir fazer com que a pessoa forneça seus dados. Então, o brasileiro, ele sofre muito golpe, ele ainda entrega muita informação para os golpistas, e por isso que a gente vive nesse cenário de várias ameaças e de várias modalidades de ataques cibernéticos e de golpes no Brasil, infelizmente. Acho que o brasileiro, que é sempre criativo em tudo, né, nas artes e em outros domínios, é também nessa parte tecnológica e no crime, né? Para encerrar, eu queria que vocês todos aqui dessem algumas dicas de boas práticas de cibersegurança, né, para ensinar especificamente as crianças, os idosos que acabam sendo até os mais vulneráveis, né, nesse novo ambiente digital. Acho que a gente vai começar pelo Henrique, até porque lá no início você falou em cartão de crédito, né? E qualquer compra hoje pela internet, as pessoas preferem fazer até em várias vezes, então te passa um link, você clica, ou você tem que passar o cartão. Então, que precaução tomar? E depois a gente fala das outras medidas aí de boas práticas. Perfeito, né? Falando de cartão de crédito, né? Assim, no pagamento em si, ele é bastante usado, né? Ele funciona perfeitamente, né? Como deveria, é só questão de você não compartilhar essa informação com as pessoas. Por exemplo, alguém está solicitando para você o número do seu cartão, a sua senha, etc. Não compartilhar isso. Mas quando for fazer o pagamento, sempre verificar de quem que está vindo esse link, né? De quem está vindo esse link de pagamento, esse site que eles mandaram para você, né? Por exemplo, pode ser que o meu seguro mande ali, né, uma renovação, né? Então será que veio deles mesmo, né? Vou conferir com eles se realmente aquele link é verdadeiro, né? Verificar, às vezes você recebeu ali uma oferta, uma promoção muito oportuna. De novo, sempre estar atento e verificar se aquilo é real ou não, em vez de você já logo de cara querer fazer a compra, de querer inserir seus dados, né? E até indo um passo adiante, existem hoje, né, os cartões virtuais. Então, tem como você criar cartões virtuais para você fazer compras para uma determinada finalidade, por exemplo, e depois apagar ele de forma mais fácil do que você usar o seu cartão físico propriamente dito, né? Então, tem algumas formas ali de você se precaver e sempre estar atento ao que você recebe e muitas vezes não acreditar logo de cara no que recebe e validar a informação é um ponto muito importante. Em relação à casa, os cuidados com os aparelhos, que medidas, Bruna? Uma das medidas é a atualização de todos os sistemas desses dispositivos, por exemplo. É uma boa atualizar para garantir patches de correção dentro de segurança. Utilizar a senha forte no seu Wi-Fi, nos seus dispositivos. E sempre que possível, aplicar dupla autenticação, que chamamos de MFA, né? Que é um multifator de autenticação. Isso é mais um passo para que seja um obstáculo para que o invasor tente ganhar acesso através da conta, através do e-mail. Ou seja, fazer em 2 etapas, né? Aquela coisa, mas para a senha de Wi-Fi, por exemplo, da casa também vale as 2 etapas? Para a senha de Wi-Fi, eu indicaria uma senha com no mínimo 16 caracteres e que não tenha envolvimento com as suas informações pessoais. Seja uma senha que contenha caracteres especiais, números, mas que não esteja relacionado com suas informações pessoais. Entendi. E aí, Valdir, que outras medidas você recomendaria antes da gente encerrar esse programa? Mona, a gente está vivendo uma realidade muito nova. Então, o que a gente precisa fazer sempre é se informar, se atualizar sobre o que está acontecendo. Quanto mais familiarizadas as pessoas estiverem com o universo digital, mais repertório as pessoas têm para diferenciar o verdadeiro do falso. Então, primeiro, buscar
informações em podcasts, em artigos, que tenham procedência reconhecida. No caso de, você falou um pouco de filhos, sempre monitorar o que seus filhos estão acessando, ter o histórico de acesso e orientá-los nesse bom uso. A mesma coisa com relação aos idosos. Às vezes eles têm mais resistência, mas ajudá-los não no sentido de censura, ajudá-los no sentido de orientação mesmo. A gente faz isso no laboratório entre nós, com os bancos, troca de informações, atualização de conhecimento, porque as mudanças são muito rápidas, a gente está vivendo um ambiente super dinâmico, a gente está aí com a história de inteligência artificial, que coloca mais um desafio para a gente, nessa dificuldade de diferenciar o que é verdadeiro do que é falso. Então, a conscientização contínua, acho que ainda é a melhor arma para a gente se precaver contra os ataques e crimes cibernéticos. Pois é, a gente nem falou na inteligência artificial, né? Foi bom que você tocou nesse ponto. Que novo tipo de ameaça ela representa quando a gente fala de cibersegurança e de ataques cibernéticos? Ela abre uma nova gama de possibilidades para os criminosos, né? Eles podem Como, por falsificar exemplo? voz, eles podem falsificar vídeos, eles podem falsificar, inclusive, situações. Agora a gente viu que acabou de sair uma inteligência artificial que reproduz vídeos. Você pode receber um vídeo de uma situação de emergência acontecendo com um familiar e você acreditar naquilo. Falar, nossa, eu preciso passar uma informação, porque o hospital está querendo a informação e mostra um vídeo de um acidente com o carro do seu filho. E aí, como é que você diferencia aquilo? É um desafio muito novo para a gente. A vantagem é que, assim como isso chega para os criminosos, também chega para a gente vai entendendo essas ferramentas, a gente vai criando novos repertórios de explicação, de conscientização, para poder blindar a sociedade contra esses ataques. Mas não tem uma fórmula pronta. O tempo inteiro estar se atualizando, conhecendo e fazendo essa capacitação contínua. Eu acho que, no fundo, a melhor prevenção é você se atualizar, né? Estar sempre bem informado, entender quais são as novas tentativas, os novos golpes, né? Tem essa questão mesmo que a gente falou aqui de deepfake, vídeos criados, né, com a minha cara, com a minha voz, mas não sou eu. A inteligência artificial permite toda uma nova gama de desenho, né, de vídeos e de voz e tudo mais. Então, realmente, a informação é sempre uma primeira medida que está ao alcance de todo mundo, né? Ler, ouvir podcast, se informar e tudo mais. Quando a Bruna fala que a gente precisa atualizar o software, né, dos nossos equipamentos, a gente precisa atualizar o nosso também, o tempo todo. Aí. A gente tem que estar atualizando a nossa cabeça diariamente. Senão a gente fica para trás e a gente fica mais sujeito a ataque. É isso aí. Bom, chegamos ao final de mais um episódio do Febraban News. Queria te agradecer. Muito obrigada, Valdir Assef Júnior, coordenador do Laboratório de Segurança Cibernética da Febraban, Henrique Shinki Kodama e Bruna Bazarin Matara, nossos analistas de segurança da Febraban. Eu acho que a nossa conversa foi muito rica e nós saímos todos aqui mais preparados, né, para enfrentar os cybercriminosos e mudar o final do roteiro desse filme. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado, Mona. Foi um prazer. Obrigada. E eu agradeço também a sua audiência. Lembrando que você pode conferir os principais destaques dessa entrevista nas nossas redes sociais. É só procurar pelos perfis Febraban. Lá você vai encontrar, além dos podcasts, conteúdos desenvolvidos para colocar todo mundo em dia com as iniciativas e novidades do mundo financeiro e da tecnologia. A gente se encontra em breve. Até lá.